Gente, queria falar para vocês uma coisa bem importante. Eu acho que muitos artistas, eles buscam o famoso estilo único do artista. Cada artista procura encontrar esse estilo que te faz único, né? Eu queria falar para vocês, primeiro, que isso vai acontecer naturalmente se você continuar a pintar. Mas uma coisa muito importante é você ter referência artística. Você estudar a história da arte, você saber quem que você gosta, quem que você não gosta, e você estudar de verdade esses artistas, esses grandes artistas que já fizeram aí muito e que influenciam muito os artistas de hoje. Então vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os artistas que me influenciaram. Bom, acho que no topo da minha lista, e na verdade eu acho que está no topo da lista de muitos pintores, é um artista britânico chamado Lucian Freud. Ele já faleceu, mas não há muito tempo atrás. Para mim ele é um dos melhores retratistas que já existiram até hoje. Eu gosto muito do jeito que ele usa as cores no retrato dele, do jeito que ele usa as pinceladas. Se vocês derem uma olhada, vocês vão perceber que as obras dele são quase esculturas. Ele usa bastante textura, bastante tinta, e ele retrata pessoas da sua vida, seus filhos, os seus amigos artistas. Vale a pena você conferir. Outro artista que eu admiro muito é o Francis Bacon, que eu acho que também ele é um artista favorito dos pintores. O Francis Bacon também é um artista britânico, um pintor britânico. Aliás, ele era amigo do Lucian Freud e ele é um dos meus favoritos de todos os tempos. A pintura... Por quê, né? Por quê? Bom, eu acho que ele quebrou muitas regras no campo da pintura. Quando estava todo mundo fazendo o retrato certinho, ele começou a usar borrões, ele pintava assim o retrato e ele usava algum pincel, uma ferramenta para borrar o rosto. Ele usava fundos brilhantes, então ao invés de fazer um fundo neutro, como é ensinado na pintura tradicional, ele colocava um fundo vermelho brilhante. Ele distorcia as figuras humanas e elas pareciam quase que estavam derretendo, se arrastando pelo chão. E isso para mim é fascinante, como ele fez isso com tanta maestria. E apesar das algumas figuras parecerem um pouco até assustadoras, o trabalho é lindo. E ele é muito reconhecido hoje, né? As suas obras estão entre as mais caras vendidas em leilões de todos os tempos. Confere que vale a pena. Não tinha como eu não falar do Van Gogh. Eu acho que, lógico, é um dos pintores mais famosos do mundo, né? Todo mundo conhece Van Gogh. E o Van Gogh me inspirou, sim. Parece até clichê, mas não é. Se você olha para as minhas obras, você pode ver bastante do Van Gogh, dos traços, da tinta grossa, da expressão, né? A obra dele tem muito essa coisa da cor, né? Ele também colocava cores inventadas na tela, né? O estilo dele, ele é um dos grandes nomes no expressionismo. Então, e também eu preciso falar que eu fui fazer uma residência artística em Arles, na França, que foi um dos últimos lugares que o Van Gogh morou. E lá em Arles ele fugiu de Londres, onde tinha um tempo muito ruim, muito cinza, muito fechado, e foi para Arles, no sul da França, onde o tempo era mais bonito, o céu era mais azul, as cores eram mais brilhantes, para se inspirar. E lá que ele pintou a maioria das suas maiores obras, como os dos girassóis, os campos de lavanda, etc e tal. Então, o Van Gogh é um ótimo artista para você se inspirar, para você aprender e para você tentar fazer algo parecido também. Outro pintor que me inspira muito, que eu amo de paixão, é o Caravaggio. Também, né, um dos grandes pintores, um dos grandes mestres, né, barroco italiano. Ele é o maior representante do estilo barroco
é o Caravaggio, né? A gente fala, por quê, né? O estilo dele é tão parecido com outros pintores barroco? Não é. Ele também foi um precursor, ele quebrou muitas regras na pintura, quebrou regras na pintura em si, nas técnicas de pintura. Ele foi um dos primeiros pintores a começar a usar o projetor. Naquela época, lógico, não tinha projetor, como a gente vê hoje, mas ele usava, foi provado que ele usava um sistema com espelho, com velas e com iluminação para conseguir projetar os seus desenhos na tela. Ele também quebrou padrões de pintar, como, por exemplo, o uso da tinta preta. Quando você faz faculdade, quando você faz curso de pintura, os professores geralmente falam, não use tinta preta, porque a tinta preta ela domina todas as outras. Ela é a tinta que é o oposto da cor. Mas o Caravaggio foi lá e ele usou muito a tinta preta. Tanto é que ele desenvolveu bastante o estilo chiaro-escuro, claro-escuro, onde você tem um foco de luz e você tem uma sombra muito intensa do outro lado por causa desse foco de luz. Então, o Caravaggio fez tudo isso. Além disso, ele era um rebelde. Eu gosto disso dele também, porque ele quebrava as regras não só na pintura, mas na vida em si. Tanto é que ele acabou falecendo depois de uma briga num bar, que ele tomou uma facada. Acho que foi porque ele roubou a esposa de alguém, a namorada de alguém, alguma coisa assim. Mas ele ficou muito famoso no seu tempo. E também, uma das coisas que ele fazia bastante era usar pessoas que moravam na rua, prostitutas, como modelos para suas obras. Então ele colocava uma prostituta no lugar de um santo, de uma santa. Né? E isso também causava o maior alvoroço naquela época, onde a religião era a coisa mais importante. Então, confere, dá um Google no Caravaggio, que vale muito a pena. Outro pintor maravilhoso que eu amo é o Matisse, também muito conhecido, né? O Matisse, eu gosto muito dele porque ele foi o primeiro a começar a usar cores muito brilhantes, cores fantásticas nas suas obras, em seus retratos. O Matisse foi um dos primeiros pintores que falou, eu vou pintar não o que eu vejo, mas o que eu sinto. E é isso que eu faço também no meu trabalho. Eu me identifico bastante com o Matisse. Lógico que na época que o Matisse era vivo e ele começou esse movimento, ele foi muito rejeitado, né? Alguns artistas aderiram a esse movimento e fizeram uma grande exposição na França, e mostrando, né, esses trabalhos diferentes com cores não reais. E daí teve até um episódio que um curador entra no salão onde estão as obras e ele olha para as obras e falam bestas em francês, né? E daí veio o termo fauvista, que é o estilo do Matisse, o estilo que o Matisse e seus contemporâneos começaram, que vem de besta em francês. Então, o Matisse é importantíssimo para a arte, né? E importantíssimo para a pintura contemporânea, para o retrato contemporâneo como a gente conhece hoje. Vale a pena checar. Então, além da foto, eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar pro esboço. É super simples, super fácil. Bom, gente, o esboço está quase completo. Agora eu vou usar essa espátula pequena. Vou finalizar agora fazendo alguns detalhes extras que eu faço meio que sem pensar, tá? Uma coisa bem instintiva. Agora que vocês já terminaram a obra de vocês, né, chegou a parte de fazer a documentação dessa obra.